Eu estou gravando a primeira aula do curso Ele Vive, a Presença do Ressuscitado na Comunidade, da UPM 2019-2020. Essa primeira aula, 1A, é a Presença de Deus entre os Homens, leitura do Antigo Testamento, da Giovana Maria Porrino. Ela começa falando que o tema da presença de Deus entre os homens é um dos mais importantes fios de ouro que tecem a Bíblia hebraica, cumpridos de modo inédito em Jesus de Nazaré, o Deus conosco. E no Apocalipse, concluindo a Bíblia, ele descreve, que eles serão o seu povo e o próprio Deus com eles será o seu Deus. Então ela vai iniciar nas primeiras páginas da Bíblia, depois a realidade da aliança, a presença de Deus no santuário e no templo. Esse desejo de Deus de habitar no meio dos homens, sempre existiu. A Moisés ele falou: a minha face caminhará contigo e eu te darei descanso. O Senhor promete a Moisés, após a ruptura da aliança, quando o povo construiu o bezerro de ouro, continuar andando com seu povo. Então vamos começar lá no Gênesis, Deus, Adão e a mulher no Éden. Gênesis 1. Gênesis 1 culmina na criação do homem e da mulher, e Gênesis 2 começa no jardim e no centro o homem, a mulher e Deus. Apesar do não primordial, Deus permanece fiel. E aí Deus faz já uma aliança com Noé, depois da infidelidade do primeiro casal. Essa aliança é selada através de um pacto com o surgimento do arco-íris, um sinal da paz e garantia da própria aliança. Ali a palavra aliança, que é em hebraico berit, aparece 8 vezes. Depois nós vamos encontrar uma segunda aliança no Gênesis com Abraão, uma aliança particular, mas com a dimensão universal, e a terceira aliança com Moisés e o povo, as 12 tribos, sancionada pelos 10 mandamentos. Vivendo-os, é possível construir um mundo em que Deus está presente pela sua palavra e pela aliança. Mas o povo sempre infiel. E aí, os profetas vão anunciar uma nova aliança eterna que Deus levantará. Jeremias é o mensageiro dela. Depois Ezequiel também vai falar de uma aliança eterna, estabelecida através de um bom pastor, Davi, que reinará sobre o seu povo. Ele fala: minha morada, meu santuário estará junto deles, eu serei o seu Deus, eles serão meu povo. Surpreende nesse texto a temática da aliança ligada ao santuário. Em todas as religiões, o templo é o lugar sagrado onde a divindade se faz presente e onde é ofertado o culto. Esse simbolismo também é encontrado no Antigo Testamento. Deus quer habitar entre os homens. Na época dos patriarcas, os israelitas, eles não tinham templo, só tinham lugares sacros onde invocavam a Deus. No final do Êxodo, Deus disse a Moisés para construir a morada ou tenda da reunião. Ali a glória do Senhor habitará em meio às 12 tribos de Israel, na peregrinação do deserto até a terra prometida. E Moisés escolhe pessoas para construir esse santuário. E no interior do santuário, no Santo dos Santos, estava a Arca da Aliança, esse cofre de madeira recoberto de ouro e transportável, que continha as tábuas da lei de Moisés, o pote com o maná, o bastão de Arão. Depois que Moisés concluiu essa obra, fala-se da presença da glória de Deus no santuário. A sua presença é sensível e ao mesmo tempo é oculta. Aparece o fogo, aparece a nuvem. Mas nas peregrinações ali do deserto, ele ocupou sempre uma posição central. Davi queria construir um templo, mas será o seu filho Salomão que o fará. E para lá será transferida a Arca da Aliança, que vai ser o centro. Como para o santuário no deserto, a glória de Deus toma posse no templo. E Salomão também afirma: os céus dos céus não podem conter Deus, nem mesmo o templo. Essa presença de Deus com eles está ligada à observância da palavra de Deus, ou seja, o culto tem que estar ligado à vida. Senão, se transforma num culto vazio, que é o que denuncia o profeta Jeremias.
Quando Nabucodonosor ocupou Jerusalém e destruiu o templo, foi uma catástrofe nacional, não havia mais lugar para oferecer um culto a Deus. E aí Ezequiel, né, que a gente sabe que foi o profeta do exílio, né, ele promete a reconstrução de um novo templo. O profeta viu a glória de Deus abandonar o templo e no capítulo 43 contempla a glória do Senhor que toma posse do novo templo. Existe uma expressão, e eu habitarei no meio deles, que na Bíblia hebraica aparece muitas vezes. No Êxodo, né, ali quando ele fala para Moisés construir o santuário, no livro de Salomão, ele fala: cumprirei as promessas que fiz a Davi, teu pai, habitarei no meio dos israelitas e não abandonarei o meu povo Israel. Em Ezequiel, nos 8 primeiros capítulos do profeta Zacarias. Após o decreto de Ciro, muitos dos exilados da Babilônia retornam para Jerusalém e reconstroem o segundo templo. Depois ela fala um pouquinho do livro da sabedoria. A sabedoria de Deus estabelece sua tenda entre os homens. E o livro da sabedoria apresenta a sabedoria de Deus enquanto cria o mundo. Refletida pela luz de Deus, ela é artífice da criação. O Evangelho de João, no seu prólogo, afirma que através da palavra de Deus todas as coisas foram criadas. Parece existir uma ressonância entre esses dois livros, né? A sabedoria e esse prólogo do Evangelho de João. Depois ela fala um pouquinho da Torá e da presença de Deus. A Torá oral, que foi escrita nos primeiros séculos após Cristo, fala-se da presença de Deus, a chamada Shekinah. Então ela vai citando alguns trechos da Torá, né? Então tem um texto do rabino Shananaya que diz: se duas pessoas se sentam juntas e entre elas não são faladas palavras da Torá, então essa é uma companhia arrogante. Mas se os dois se sentam e são faladas entre eles palavras da Torá, então a presença divina, entre parênteses, Shekinah, permanece com eles. Um outro texto também, extraído de Mequilta, do rabino Ismael, fala: onde 10 pessoas se reúnem em uma sinagoga, a Shekinah, presença de Deus, né, presença divina, está com elas. Uma máxima semelhante foi atribuída ao rabino Shalafta de Sefore. Ele fala: 2 ou 3 que se reúnem no mercado e as palavras entre eles são da Torá, ali está a presença da Shekinah. Na versão escrita, esses textos são todos posteriores ao Novo Testamento. A ideia da Shekinah entre duas pessoas é um conceito que pode ser encontrado no primeiro século. É um substantivo feminino abstrato derivado do verbo shakan, que significa habitar, ficar, descansar, esperar. Esse verbo e seus derivados são frequentemente usados no Antigo Testamento em referência a Deus e o seu santuário. Então agora ela conclui essa aula falando que a presença de Deus entre os homens, ela começou a falar no Jardim do Éden, né, onde Deus vive com o homem e a mulher no início da criação. Essa aliança primordial é quebrada, e aí ela vai analisando o tema da aliança. Deus estabelece uma aliança com Noé, Abraão, Moisés, até a promessa da nova aliança, uma aliança de paz que existirá para sempre. E a fórmula típica da aliança expressa esse desejo de amor de Deus para viver entre o seu povo. Eu serei seu Deus, eles serão meu povo. Em Ezequiel, o tema da aliança está ligado ao santuário. Então depois ela volta ao livro do Êxodo para entender o quanto a habitação do santuário desejado por Deus é um sinal tangível e concreto da presença de Deus no meio do seu povo. Depois ela explora vários textos a expressão "e eu habitarei no meio deles", para chegar à literatura da sabedoria, que nos oferece o retrato da sabedoria de Deus que se deleita em habitar entre os homens, especialmente no meio do povo de Israel. E a pesquisa mais recente foi citar aquelas passagens da Torá oral, no qual ela fala da Shekinah, a presença de Deus, não apenas no templo, mas também entre 2 ou mais pessoas
que tem as palavras da Torá entre elas.